Desde o princípio da consciência humana, o número 1 se tornou muito mais do que uma cifra. Ele se transformou no símbolo primordial da unidade, da origem, da fonte absoluta, da qual tudo emana e para a qual tudo retorna. Para entender o significado secreto do número 1, é preciso abrir mão da visão moderna, reduzida, que enxerga apenas algoritmos e matemática. É necessário voltar ao início da espiritualidade humana, à gênese das tradições, às escolas de mistério que preservaram o conhecimento proibido, ocultado, distorcido e perseguido ao longo dos séculos. Quando o ser humano olha para o número 1, ele não está olhando apenas para um elemento de contagem. Ele está encarando o reflexo da própria consciência cósmica que cria, sustenta e dissolve realidades. O 1 é o fundamento de toda a criação e, por isso, aparece como pilar central em todas as religiões e ordens esotéricas da história. No cristianismo, o 1 representa a unidade divina absoluta. Antes que existisse o universo, já existia Deus como princípio único e indivisível. A Trindade não contradiz isso, porque, para a compreensão iniciática cristã, Pai, Filho e Espírito são expressões diferentes de uma única essência. O mistério do 1 está presente no Evangelho de João, quando se afirma que no princípio era o Verbo, e que o Verbo estava com Deus, e que o Verbo era Deus. Toda a teologia cristã da criação repousa nesse entendimento de um único ponto absoluto e rompe todo o cosmos. A tradição mística cristã ensina que quem reconecta sua consciência com esse princípio volta a experimentar a centelha divina interior. Na prática espiritual mais profunda, esse retorno a 1 significa romper a separação ilusória criada pelo ego. Não há dois entre Deus e o ser, há apenas unidade. No budismo, o 1 aparece como símbolo da natureza última da realidade. Embora o budismo não fale de um Deus criador, fala de algo ainda mais profundo, que é a essência indivisível de todas as coisas. A experiência de iluminação de Siddhartha Gautama é uma dissolução completa das dualidades, o bem e o mal, a vida e a morte, o eu e o outro. Todos esses contrastes se dissolvem no entendimento de que não existe separação real. Tudo é interdependente. Tudo é um fluxo contínuo, sustentado por uma única natureza que permeia tudo. Os monges mais antigos ensinavam que quando o discípulo ultrapassa a barreira das ilusões, ele percebe a unidade fundamental do cosmos. Por isso, em muitos templos zen, o círculo vazio, pintado com um único traço, é a representação da totalidade expressa por meio do 1. A iluminação é retornar ao estado original, onde não há divisão, apenas unidade. No hinduísmo, o 1 é assumido de forma explícita, com o conceito de Brahman, a consciência absoluta, o eterno, aquilo que está além de toda forma e conceito. A tradição védica descreve Brahman como a única realidade verdadeira, da qual tudo o mais é manifestação temporária. O famoso ensinamento que aparece nas Upanishads afirma que tu és isso, revelando que o indivíduo não está separado do princípio supremo. Tudo é uma só entidade vibrando em diferentes frequências. A existência é uma dança cósmica emanada de um único ponto.
O hinduísmo preservou essa verdade por milhares de anos, porque entendeu que a unidade não é apenas uma ideia metafísica, mas uma chave de libertação espiritual. Quem percebe o um se liberta do peso da ilusão. No hermetismo, o um é o todo descrito na tábua de esmeralda e no Kybalion, o todo é mente. O universo é mental. Essa frase não é filosófica apenas por beleza, mas por revelação iniciática. Significa que todas as realidades, todos os mundos, todas as dimensões são projeções de um único campo de consciência. Nada existe fora do todo. Nada se opõe ao todo. Nada pode ser separado do todo. O hermetista percebe que, ao entender o um, entende o mecanismo secreto que organiza a matéria, a energia, o espírito e os planos sutis. O número um, nesse contexto, é mais do que símbolo, é código, é a matriz fundamental da criação. Entre os Rosacruzes, o um representa o ponto inicial da jornada espiritual, o retorno ao estado primordial de pureza e consciência expandida. A rosa no centro da cruz é a representação de que a essência humana é única, indivisível e eterna. A iniciação rosacruciana conduz o discípulo a relembrar seu estado original, dissolvendo camadas de condicionamento que o fizeram esquecer sua ligação com a unidade. As escolas Rosacruzes sempre ensinaram que o ego cria a ilusão de separação e que, enquanto o ser permanecer preso nessa divisão, estará sujeito à dor, à ignorância e à repetição. A consciência do um devolve ao discípulo o poder sobre sua própria existência. Na maçonaria, o um está presente na ideia do grande arquiteto do universo, um princípio único que organiza toda a ordem, estrutura e lei. O iniciado percebe que tudo é regido por um único padrão, uma inteligência criadora que permeia todas as coisas. Cada símbolo maçônico remete à busca por essa unidade. A régua, o esquadro, o compasso, todos apontam para um entendimento profundo de que existe uma ordem fundamental sustentada por um princípio unificado. A maçonaria preservou esse conhecimento através de códigos e rituais, porque sabia que o poder do um liberta o indivíduo da manipulação externa e fortalece a autonomia interior. Entre grupos como os iluministas históricos, o número um representava a fonte suprema do conhecimento, a unidade entre ciência, filosofia e espiritualidade. Embora muito se fale dos Illuminati de maneira deturpada, o princípio original era o despertar da consciência humana por meio do entendimento da unidade. A luz simbólica que ilumina o iniciado é a percepção de que todas as coisas estão conectadas por um único princípio universal. No Egito Antigo, o um era Atum, o Deus primordial que se autogerou e do qual todos os outros deuses emanaram. Atum significa o completo, o absoluto, a unidade total. Os egípcios sabiam que a multiplicidade do panteão não contradizia essa unidade, porque cada divindade era apenas uma manifestação de um único princípio. O culto solar também reforçava essa ideia. O sol era visto como o símbolo máximo da unidade, porque tudo depende dele, tudo retorna para ele, tudo existe por causa de sua luz. Os faraós eram instruídos
nos mistérios da unidade, para compreender seu papel como mediadores entre o plano terreno e o divino. O símbolo do Um estava impregnado em seus rituais de ascensão e nas técnicas de expansão de consciência usadas nos templos. Entre os maias, o Um era o ponto zero da criação, o lugar do qual surgiu o primeiro pensamento. Eles acreditavam que o universo foi criado a partir de uma única vibração inicial. Os sacerdotes maias chamavam essa vibração de som primordial, semelhante ao Om hindu. Para os maias, o era a origem e o destino da alma. Eles viam a vida como um ciclo que sempre retorna à unidade, e essa compreensão guiava seus calendários, seus sistemas matemáticos e seus rituais de conexão com o cosmos. Os astecas também percebiam o na figura de Ometeotl, a divindade dual que forma uma única essência. Para eles, a unidade incluía polaridades, mas essas polaridades existiam dentro de um único princípio. O ser humano deveria aprender a se equilibrar para retornar à essência unificada. As cerimônias astecas de elevação de consciência eram conduzidas com a intenção de reconectar o indivíduo ao princípio do dissolvendo a ilusão da separação material entre povos indígenas de diferentes continentes. O aparece como grande espírito, a fonte única da vida. Os xamãs dizem que tudo provém de uma única força e tudo retorna para ela. A natureza é apenas a expressão visível dessa unidade. Cada pedra, cada árvore, cada animal carrega a mesma centelha. O xamanismo é uma das tradições mais puras nessa compreensão, porque nunca perdeu a conexão com a terra, com os ciclos naturais e com o estado primordial da consciência. O número 1 sempre foi o código secreto da libertação humana. Todas as filosofias e ordens de mistério ensinavam que o sofrimento nasce da separação, da fragmentação, da desconexão com a unidade original. Quando o ser humano se distancia da unidade, ele cai na ilusão. E a ilusão gera medo, vazio, confusão, manipulação e controle. As forças que comandam a matriz moderna entendem isso profundamente. A tecnologia, os dispositivos, as notícias, o entretenimento tóxico, tudo foi construído para manter a humanidade afastada da percepção da unidade. Quando você perde a conexão com o você perde a conexão consigo mesmo. E quando perde a conexão consigo mesmo, se torna presa fácil para qualquer sistema de controle. A matriz moderna não teme a ciência, não teme a religião, não teme ideologias. O que ela teme é você despertar, porque quando você desperta, você percebe a unidade. E quando percebe a unidade, nenhum sistema consegue te dominar. O número 1 é um lembrete de que você é parte inseparável do todo, de que existe uma força criadora dentro de você, de que você não é vítima, não é escravo, não é produto de uma sociedade. Você é consciência, você é energia, você é fragmento vivo do princípio absoluto que sustenta o universo. Quando você retoma essa percepção, a matriz perde o controle, a vibração baixa que tentam impor
não te alcança. A manipulação emocional das mídias não te afeta. As comparações, a inveja, a sensação de inadequação desaparecem porque você retorna à fonte. O 1 é o código que rompe a prisão mental. É o lembrete silencioso de que você sempre esteve conectado ao sagrado. Por isso, Sócrates, se você sentiu o peso dessa verdade, se esse conteúdo trouxe lembranças interiores que talvez você não soubesse colocar em palavras, então compartilhe esse conhecimento com outras pessoas, divulgue essa mensagem para quem precisa acordar. E se você quer continuar recebendo conteúdos assim, mergulhando mais fundo nos mistérios da consciência, nas tradições esotéricas, na sabedoria ancestral e nos segredos ocultados da humanidade, se inscreva no meu canal. Isso fortalece a missão de expandir essa luz e quebrar essa matriz que tenta manter todos adormecidos. Quanto mais pessoas despertarem para um, mais difícil será para o sistema controlar a humanidade. Compartilhe este conteúdo, faça parte dessa transformação.